Amém. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Irmãos, Apocalipse 12:11, uma passagem gloriosa, que na verdade Deus nos até tem revelado ela como uma divisa, vamos assim dizer, do ministério, né? Como algo que é marca daqueles que são chamados para este ministério. Esta passagem bíblica é marca. Quando nós começamos a obra neste lugar, Deus começou a nos trazer e elucidar esse texto de uma maneira que existem mensagens inteiras só fundamentadas nesta única passagem, tanta coisa que o Senhor nos tem ensinado com ela. Mas ela diz que venceram a quem? Se você acompanhar o texto, o antes e o depois do verso bíblico, você vai ver que a vitória está falando, venceram ao diabo. Como que venceram ao diabo? Pelo sangue do Cordeiro, porque se esse sangue não tivesse sido derramado, não haveria vitória sobre o diabo, não poderia se conceder dentro dos projetos de Deus a autoridade ao homem para vencer, não tinha condição. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, é o confessar os ensinos de Cristo. Isto que é a vitória descrita nessa passagem bíblica. Se nós analisarmos friamente, vamos descobrir milhares de coisas. Eu falo milhares porque a revelação ela é infinita. Deus tem como usar o mesmo texto para falar coisas inextinguíveis. Isso caracteriza Deus como alguém onipotente, como alguém soberano. E nós vamos ver que esse chamado de Deus nas nossas vidas, ele é muito sério, porque quando nós examinamos o Evangelho, nós vemos Deus tentando recrutar as pessoas para dentro do Evangelho. Não é tudo isso que Deus deseja? É tudo isso. E quando a pessoa não dá ouvidos a isso, como é que fica a história? Como Deus vai tratar com essa pessoa? A Bíblia já mostra como vai tratar, e às vezes falar nisso é até constrangedor, porque a verdade de como Deus vai tratar com aqueles que rejeitaram o seu Evangelho é o mais extremo possível. É tão mais duro que o ser humano nem consegue imaginar. Não consegue imaginar. Porque o máximo que muitas pessoas conseguem imaginar é que morreu, acabou. Pois para quem rejeita o Evangelho, não é morreu, acabou. Morreu, começou. Começou um sofrimento que não terá fim. Esta verdade, ela é tão nua e tão crua, ela é tão terrível e constrangedora, que as pessoas, até hoje aqui dentro da igreja mesmo, tem gente que não consegue conceber essa ideia, de Deus permitindo alguém sofrer eternamente. Essa mensagem, ela não é muito dura? Ela não é muito estarrecedora? Não é uma sentença, você foi condenado a 500 anos. Não é isso. Você foi condenado eternamente. Que isso? Mas eternamente, como vou ficar quietinho lá? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje existem demônios aprisionados. Estão aprisionados. A Bíblia mostra isso. Mas esses demônios não estão em tormento. Que coisa! Existem demônios aprisionados e não estão em tormento. Um dia estarão.
Mas as pessoas que morrem desprezando Cristo Jesus hoje, elas já estão em tormento. E depois serão retiradas e lançadas, serão retiradas do inferno e serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Quer dizer, a primeira morte já não foi o bastante, ainda tem uma segunda. O ser humano não morre nunca, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é eterno. Ele não morre no sentido que as pessoas pensam, deixar de existir. Você nunca vai deixar de existir, você é eterno, meu irmão. Você nunca vai deixar de existir. Salvo ou condenado, você não deixará de existir nunca. Isso é plano de Deus, isso é propósito de Deus. Por isso, Deus, sabendo disso, que Ele fez, que Ele criou, Ele chegou ao extremo dos extremos dos extremos. O que Ele fez? Pegar o seu filho, que é Deus também, gerado de si, despir esse filho da sua glória, fazer esse filho se tornar homem, vir aqui sofrer, ser escarnecido, crucificado, para resgatar o homem. Isso não é algo extremo? Isso é algo tão extremo que como as pessoas vão poder conceber isto sem uma revelação, sem uma intervenção do Espírito Santo? Impossível. Por isso, no Evangelho de João, Jesus Cristo diz: o Espírito Santo será enviado para convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Da justiça por quê? Porque eu vou para o Pai. E do juízo? Porque o príncipe deste mundo está julgado. Então Jesus está demonstrando que o Espírito Santo viria revelar uma verdade tremenda. E ela é tão tremenda que Jesus Cristo diz assim, quando está com os seus discípulos: olha, eu ainda tenho muito para vos falar, mas vós não podeis suportar ainda não estão prontos, mas quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aí vocês vão ter que estar prontos, porque ele vai falar a verdade. Aonde eu quero chegar? O Evangelho, como já dissemos, é como uma grande carruagem que vai passando. Irmão, você não pode ver o Evangelho ir passando diante dos teus olhos. Você tem que entrar no barco, entrar na carruagem, entrar no caminhão de guerra, você tem que entrar. Você tem que comprar, como foi dito lá, vencemos pelo sangue do Cordeiro. E vencemos pela palavra do testemunho. Você tem que comprar isso. Você tem que encampar sobre a sua vida isto. Se você não encampar isto sobre a sua vida, o Evangelho ele passa de você. Já falamos. Mas eu estou na igreja. Isso não interessa. O que vão dizer que você é uma bênção por estar na igreja, em outros lugares, não é aqui. Aqui você não vai dizer: irmão, você entrou pelas portas, tu és um abençoado. Não, você entrou pelas portas para Deus te dar uma oportunidade, abraça ela. Aqui é isso que nós dizemos. Então, meu irmão, o Evangelho, presta atenção, Jesus Cristo veio dividir a história, não veio? Mas a principal história que ele dividiu não é a história mundial que ele hoje usa como referência. As pessoas usam, os estudiosos, antes de Cristo, depois de Cristo, tantos milhares de anos antes de Cristo, tantas centenas de anos depois de Cristo. Esse não é o interesse de Jesus, não é esse tipo de história que ele quer dividir. Ele quer dividir a sua e a minha história. Quando nós olhamos para trás e dizemos assim: o que eu era antes de Cristo, um lixo, e o que eu sou hoje em Cristo Jesus. Esta é a história que ele veio dividir. Aí ele diz assim: a um discípulo não cabe ser maior do que o seu Senhor, maior do que o seu mestre. Mas ele diz: cabe ao discípulo ser igual ao seu mestre. Ou seja, nós vamos ser iguais a Jesus como? Vamos também ter que dividir a história da vida de outros. Mas como isso? Não deixando que o Evangelho passe de diante de você.
como esse hino maravilhoso que eu fico em êxtase quando é cantado, eu vejo a minha história dentro desse hino. Que não seja preciso que se levante outra geração, porque quantas já se levantaram? Quantas? As coisas que Deus tem falado em nosso meio, eu fico assim, estarrecendo, meu Deus, então o Senhor não estava procurando nenhum super-homem, não estava procurando nenhum super inteligente, o Senhor estava procurando alguém que simplesmente guardasse a sua palavra, só isso. Ele achou você, ele dividiu a tua história, e ele está contando contigo para dividir a história de milhões à frente. O evangelho é uma carruagem que ele vai passando, e muitas pessoas não estão preocupadas em ser discípulo. O discípulo tem que ser igual ao seu mestre. A carruagem do evangelho te propõe pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada te causará dano algum. Por isso, então, não olhe para a questão da libertação e diga, esse ministério não é para mim. É para você sim. Você tem que pisar na cabeça do diabo. Você foi chamado para isso. Não deixa passar de você isso. Você foi curado por Jesus? Amém. Aleluia. Você tem convicção que Ele cura mesmo? Amém. Ele quer usar essa misericórdia através da sua vida para curar outros e quem sabe serem despertados. Não diga, curar enfermo é um dom não sei para quem, isso não é para mim, é para você sim. Está escrito que tudo é possível ao que crê. Creia. Não deixa passar de você a carruagem do evangelho. Porque as pessoas, o que nós estamos vendo? Estamos vendo uma nação iludida. Estamos vendo uma nação enganada. Irmãos, na televisão só aparece o cartão postal, mas nos bastidores é que vemos as desgraças. O irmão vai dar o testemunho, está lá o irmão dando testemunho. Vai o outro dar testemunho, está lá dando testemunho. É rádio, televisão, só testemunhos mirabolantes, testemunhos faraônicos, testemunhos maravilhosos, mas nós conhecemos outras pessoas da mesma denominação que não tem nenhum testemunho para contar, só tem desgraça. Mas esses não aparecem, nem para dizer, olha, o irmão aqui está passando por dificuldades, nós estamos convocando todos a orar por ele. Não pode. Não é verdade? O evangelho é uma carruagem que vai passando. E se você não entrar na grandeza dessa carruagem, meu irmão, você está frito. Olha quantos milhões de almas precisam ser salvas. Você já viu? Não vamos nem falar além das fronteiras, vamos falar só de Rio de Janeiro. Você já viu quantas Babilônias lotadas por aí? Quem vai libertar esse povo? Ah, Deus, faz alguma coisa. Aí Deus está lá de cima, meu servo, faz alguma coisa. O poder do evangelho está onde? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O poder do evangelho está aí, meu irmão. Não olhe para a sua insignificância. Olhe para a grandeza do poder de Deus. Se Ele fez uma mula falar, o que Ele não pode fazer comigo? Se eu consagrar os meus lábios a Ele. Se Ele fez Sansão destruir um exército, o que Ele não pode fazer comigo? Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Não olhe, meu irmão, para o tamanho da guerra, olhe para o tamanho do teu Deus. E o evangelho vai passando como uma grande carruagem. Uns vão pulando para dentro e vão vendo a glória de Deus, outros vão sendo abatidos e vão caindo dia após dia. Mas você está de pé? Amém. Porque até aqui te ajudou o Senhor. E se Ele te ajudou, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Deus quer contar conosco para mudar a história de outros. E nós já temos mudado a história de muita gente. Nós já temos mudado a história de muita gente. Você mesmo, olha de onde você veio e olha o que Deus tem feito com a sua vida. Olha o seu entendimento como se abriu.
Olha como você tem compreendido que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha como você tem apostado a vida no que diz a Bíblia. Olha como você tem feito as suas orações. Olha as orações que você faz hoje e olha as orações que você fazia antes. Mudou ou não mudou? Porque o Espírito da glória de Deus invadiu você. O Espírito da glória de Deus quer que você imponha as mãos e Ele manifeste a sua glória. Ele quer que você abra a boca e eles vejam que há Deus ainda nessa terra. Isto é a carruagem do Evangelho. Aceite o seu chamado. Ainda que você diga, ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei dos Exércitos, Senhor Todo-Poderoso, eu vou perecer, eu vou morrer. Ainda que você diga isso, se o teu coração é sincero, o serafim vai descer e vai tocar os teus lábios e vai purificar o teu ser, e aquilo que você achava que não tinha condições, você vai ver que grande é o Senhor na sua vida, para operar além do que pedimos ou pensamos, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue. Jesus falou, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que significa isso? É ser participante do seu sacrifício e ser participante da sua obra. O seu sangue é o efeito no mundo espiritual. E o seu corpo é o efeito que todos veem claramente. No mundo espiritual, o sangue de Jesus, esse sacrifício, move um bocado de situações nas regiões celestes. Mas a sua obra na carne, o seu corpo, o que ele realizou na carne, foi visto pelos olhos de todos. Tanto que foi visto que eles foram capazes de quê? De escrever. E aqui está o testemunho para a gente. Então, meu irmão, há um chamado nas nossas vidas, mas nós não podemos ver o mundo passar diante de nós. Você chegar a este lugar, eu sempre disse e digo, porque eu bem sei, é um milagre. Eu sei que é um milagre. Eu sei que é um milagre você chegar aqui, porque nós não somos apenas uma igreja. Não somos, meu irmão. Esse ministério, nosso chamado, nós botamos à prova contra qualquer situação. Nós temos calado direto pessoas com outras filosofias religiosas. Ninguém fica de pé diante da gente. Então eu sei que chegar aqui é um milagre de Deus na sua vida. Mas, irmão, não adianta você estar sentado no banco, assistindo um culto. Você tem que ser participante desse culto. Você tem que ouvir a palavra, e você tem que desejar que esta mesma palavra flua na sua vida. Porque é este o propósito de Deus. É este o projeto de Deus. Que você não esteja como um telespectador, não. Que você esteja dentro. Que Deus possa contar contigo na frente da batalha. Como diz aquele hino, eu quero estar com Cristo, aonde mais o fogo inflama. É aí que se você tem que estar. Eu já fiz essa oração um dia. Senhor, eu não quero estar na retaguarda, eu quero estar na frente. Porque muitos, logicamente que eu não pensava que Deus fosse fazer o que tem feito, não. Mas muitos acham que bom é a retaguarda. Por quê? Porque os que vão à frente morrem primeiro. No reino de Deus é diferente. Os que vão à frente vencem primeiro. Entende isso? No reino de Deus não tem perdedor. No reino de Deus só tem vencedor. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas, para que você seja pleno nessa carruagem do Evangelho,
o propósito final é que você não ame a sua própria vida até a morte. Jesus Cristo falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Você tem renunciado a algumas coisas? Você tem visto como dói? Você já sentiu como é que às vezes é doloroso renunciar a algumas coisas? Você já viu que coisas você renunciou que antes você achava que não tinha forças para renunciar? Você vê como é que hoje você pode verdadeiramente dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você vê como Deus tem te ajudado, porque Ele quer que você entre de corpo, alma e espírito nessa carruagem. Ele tem projetos com a sua vida. O Evangelho, ele tem um projeto. 1 João 3,8. O Filho de Deus se manifestou, mas o Filho de Deus está onde? A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. E agora? E agora tem Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 12. A saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Mas o nome de Jesus para você não é uma combinação de 5 letras, J-E-S-U-S. São princípios, porque é isso que diz: pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não é apenas um nome, porque esse nome, essa conjugação, essa junção de 5 letras, todo mundo está proclamando isso por aí. Mas o sentido e o significado daquele nome, quem sabe é você, nos princípios revelados. Então, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma causa que Deus não vai admitir que os homens a desprezem. Essa causa, para que ela fosse instituída, teve preço alto. Lá em Mateus 16:18, quando Jesus está fundando a sua igreja, e diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele olhou para você. Ele viu você como igreja lá milhares de anos na frente e estava preparando, trabalhando nas regiões celestes, para que hoje, se você disser assim: diabo, sai, essa palavra tem poder. Enfermidade detente, cai por terra, esta palavra tem poder. Deus trabalhou poderosamente nisso. Como? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O martírio, o sacrifício do Getsêmani, as gotas de sangue, o desprezo da sua própria nação, os traumas que uma pessoa naturalmente seria cometida. Jesus suportou tudo isso. Rejeição. Essa carruagem te chama para desfazer as obras do diabo, mudar a história de muitas pessoas. Você já tem pregado para pessoas que adquiriram uma visão diferente do Evangelho? Ou seja, a visão real do Evangelho? Você já orou por pessoas que estavam possessas e você já viu demônios caírem por terra? Você já orou por pessoas que estavam enfermas e você já viu essas pessoas se levantarem? Tudo isso são projetos de Deus na sua vida com o Evangelho. Coisas que você não pode olhar e dizer: isso é para os outros. Não, isso é para você. Porque isso é para a igreja. Quem é a igreja? Em Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, proclamar libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E lá em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho está na sua vida, meu irmão. Se levante e faz essa luz brilhar.
Não fica olhando as coisas passarem diante de você, não. Você é o quê? Sal da terra e luz do mundo. Salga e ilumina, meu irmão. Não fique na igreja, seja igreja. Esta tem sido a nossa palavra. Somos mal entendidos? Claro. Os cegos que não querem ter vistas permanecerão cegos. Já tem gente dizendo, não vá, aquela igreja é do diabo. Que continuem a dizendo, mas que continuem vendo que a glória de Deus está em nosso meio. Aquele pastor só prega exortação, que continuem dizendo, mas que daqui continue a se levantar um povo forte, com alimento forte, e não com capim queimado. Enquanto eles estão criticando-nos, irmãos, nós estamos vendo a glória de Deus e eles estão abatidos, mendigando oração de um de outro, batendo em porta aqui, em porta acolá. Você chega neste lugar, você ora e Deus te responde. Neste lugar você recebe a palavra, você recebe a direção de Deus pela profecia, pela visão. Deus fala em sonhos proféticos. Enquanto isso, eles permanecem cegos. Mas muitos que estão cegos pelo diabo, que o diabo cegou para que não lhes resplandecesse a luz da glória do Evangelho, esses são nosso alvo. Nosso alvo não é os orgulhosos, os prepotentes, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Nosso alvo então é esses que reconhecem que estão precisando de socorro, que estão precisando de ajuda. E quando você entra para o Evangelho, você é um braço de Deus para socorrer, você é um braço de Deus para ajudar. O preço do Evangelho, para que nós tivéssemos hoje o Evangelho, foi um preço muito alto. Aí quando eu falo de um preço muito alto, em quem você pensa? Você pensa em Jesus, o seu grande sacrifício. Mas eu tenho mais alguns que pagaram um alto preço. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, aquele chamado Galeria dos Heróis da Fé, você vai ver que Jesus começou uma obra, mas pessoas aceitaram o Evangelho na sua vida e deram continuidade a ela, né? Nós vamos conhecer histórias de Paulo decapitado, de Pedro crucificado, de João extraditado, de Estevão apedrejado, de Tiago decapitado. Nós vamos conhecer muitas histórias. Por quê? Porque eles compraram o valor, o preço do Evangelho. E Jesus já tinha dito, a um servo, a um discípulo, cabe ser igual ao seu Senhor. Eles foram iguaizinhos. Mas Apocalipse 2:10 vai dizer o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, irmão. O Evangelho é uma causa e você não pode largá-la. O Evangelho é uma causa tremenda e o sangue de Jesus é poderoso para unificar esta causa e dar vitória a cada dia. Apocalipse diz, ao que vencer, dar-lhe-ei todas as coisas, assentar-se comigo no meu trono, comer do maná escondido, receber um novo nome, ser coluna no templo do meu Pai, ao que vencer. Por isso, meu irmão, vença sendo fiel até a morte. A causa do Evangelho não pode ser abandonada na metade. E é por isso que Deus tem falado para muitos aqui, que tem chegado aqui e ouvido a palavra. Deus tem dito, olha, é a tua última chance. Sabe por quê? Porque aqui você ouve isso que você está ouvindo. Aqui você sabe que o Evangelho é uma causa que não pode ser abandonada. Se o Evangelho chega até você, você entende o preço do sangue de Cristo, o preço dessa palavra, com todos aqueles mártires, não só os descritos em Hebreus 11, mas muito mais na atualidade, tem mártires que não estão escritos aqui. Depois de você tomar conhecimento de tudo isso, você vai largar a causa? Como Deus vai te olhar? Aquele que tanto te amou é o que tanto vai te odiar. Porque ele diz, o que tem os meus mandamentos e os
guarda, esse me ama. E se não tem os mandamentos e não guarda, ou se toma conhecimento e não guarda, por isso a condenação também será muito triste, mas a salvação é gloriosa, e é disso que nós estamos falando. Você tem uma causa, irmão. Você encontrou uma razão de viver. É muito fútil e barato, meu irmão, essa vidinha que as pessoas levam por aí. Eu me angustiava com isso. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Que Deus me dê a morte, se eu tiver que voltar para uma vida dessa. Casa, trabalho, casa, trabalho. Depois a pessoa ainda tem coragem de dizer assim, eu vivo muito bem. Pode ser, irmão, pode ser uma vida maravilhosa, casa, trabalho, um contra-cheque de 10 mil reais, é uma vida maravilhosa, mas depois que você conhece a carruagem do Evangelho, essa vida deixou de ser maravilhosa. Sim ou não? Sim. Depois que você sabe o que é Evangelho, depois que você contempla 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e... Isto é Evangelho, é o chamado de Deus na sua vida, viva para Ele. Deus não tem mais um projeto contigo de casa, trabalho, e alguns ainda vão mais longe, casa, trabalho, igreja, estão mortos mesmo assim, mas Deus tem um projeto de que aonde você seja um instrumento de poder e glória. O Evangelho está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida, a palavra do testemunho está na sua vida, e aqui está dizendo que você venceu o diabo. Quem vence o diabo derrota tudo, porque o diabo é a força máxima deste mundo. Não existe força maior neste mundo, contrária aos princípios de Deus, do que o próprio diabo. E onde está ele? Se você quiser achar o diabo, meu irmão, se você realmente tem o Evangelho na sua vida, se você quiser achar o diabo, só existe um lugar para você olhar, é debaixo da sola dos teus pés. Só aí você acha o diabo, se você é um crente verdadeiro. Ele se tornou estrado dos teus pés, porque aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo. O Evangelho é uma causa, e que causa? Que causa é o Evangelho? Que horas tem? Esse horário aí, ó. Quantos nessa hora, um dia como este, não estava lá escravizado, servindo de cavalo para o diabo, botando um alguidar na esquina cheio de farofa? Olha o que a causa do Evangelho fez contigo. Quantos não estavam lá nesta hora, dando uma velinha para as entidades, um charutinho? Olha o que o Evangelho fez contigo. Quantos não estavam nesta hora, dentro de templos, esperando para receber a bala ungida, a rosa ungida, o sal ungido? Quantos não estavam? Olha o que o Evangelho fez contigo, meu irmão. Olha como Deus te libertou verdadeiramente, te deu dignidade. Hoje as pessoas olham para você com temor, porque sabem que você serve um Deus vivo. Mas antes, quando você saía com aqueles objetos todos nas suas mãos, as pessoas riam por trás de você, zombavam de você. Assim como hoje, às vezes até sem querer, você zomba dos outros, porque sabe que eles estão em verdadeira desgraça. Porque não conheceram o Evangelho, apenas conhecem uma idolatria renovada. Lembra quando você tinha as suas imagens de escultura, os seus santinhos dentro da carteira? E achava que aquilo te protegia? Lembra quando você fazia as orações repetidas? Lembra quando você tinha o terço na mão, para ficar com aquela ladainha? Lembra quando você acendia a vela nos cruzeiros romanos? Olha o que o Evangelho fez contigo. Mudou alguma coisa? Está na hora de nós mudarmos na vida de outros. Como? Deus sabe em que
Ele pode contar contigo. A Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. E também a Bíblia diz na parábola dos 10 talentos que Deus deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não vai te dar algo que você não possa fazer. Deus não te dará um fardo que você não possa carregar. Deus não te dará um instrumento que você não tenha condições de usar. Deus não te pedirá nada que você não possa fazer com paz, alegria e liberdade. Mas para que Ele faça alguma coisa contigo, Ele precisa ouvir de você a mesma coisa que ouviu de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Está na hora de Deus levantar muitos perturbadores neste lugar. Muitos, e eu tenho glorificado a Deus porque Ele tem achado. Nós estamos apenas falando para você que o Evangelho é uma causa e você não pode voltar atrás nela. Aliás, Pedro diz que aquele que conheceu a boa palavra, dela se desviou, melhor que não tivesse conhecido. Pois é o provérbio que diz, né? O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Olha como Deus considera alguém que conhece a sua causa e larga. Por isso, meu irmão, duas coisas. Não fique olhando a carruagem do Evangelho passar diante de você, porque ela passa. Ainda que a igreja esteja aqui, o mover é espiritual, ela passa. E se você já entrou nessa carruagem, não pula fora. Prefere a morte, porque está escrito: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.